Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões de português elaboradas pela banca FGV. Questões recentes para que vocês entendam o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela, beleza? Bom, então para que eu dê seguimento a essa playlist, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos, né? E que eu tenha também o retorno de vocês, né? O feedback de vocês, para que faça sentido dar seguimento a essa playlist, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado com questões de português elaboradas pela banca FGV de 2024. Questão número 1 diz o seguinte: assinale a frase em que predomina a função metalinguística da linguagem. É importante lembrar que nós temos diferentes funções da linguagem, como a função referencial ou denotativa. Essa função tem como objetivo transmitir uma informação que está dentro do contexto da realidade, através de dados concretos, através de fatos. Essa função tem como principal norteador, o que fica em evidência nessa função é o referente, ou seja, é o assunto, é a mensagem. Por isso é comum nós encontrarmos a função referencial em notícias de jornal, por exemplo. Nós temos também a função expressiva ou emotiva. Nesse caso, quem fica em evidência é o emissor. E quem é o emissor? É quem emite a mensagem. Então essa função ela vai refletir o estado de espírito do emissor, né? Como ele está se sentindo, quais são as suas emoções naquele momento. Por exemplo, se o emissor falar, que ótima notícia, né? Ou seja, isso está passando um valor de quê? Um valor de felicidade, ele está alegre com essa notícia. Então aqui nós temos, né, a predominância da função expressiva ou emotiva. Há também a função apelativa ou conativa. Apelativa no sentido de apelar, no sentido de influenciar. Influenciar quem? Quem vai receber essa mensagem, ou seja, influenciar o receptor ou destinatário daquela mensagem. Você quer influenciar no sentido de convencê-lo, no sentido de persuadi-lo. Então é muito comum nós vermos a função apelativa ou conativa presente em propagandas, por exemplo. Há também a função poética. Nesse caso, a preocupação ela gira em torno de como dizer determinado assunto, determinada informação. Está muito mais preocupada com a mensagem, com a forma da mensagem. Então, dependendo da circunstância em que você utilizará aquele texto, se você vai utilizar numa situação mais formal, faz-se necessário você deixar aquele texto, né, mais rebuscado, aquele texto mais formal, fugindo dos jargões, fugindo das gírias, né? Então você está preocupado com a formatação desse texto. A função poética ela é muito comum em obras literárias, embora não seja uma exclusividade da poesia e nem da literatura, tá? Mas nós encontramos bastante essa função poética em obras literárias. Temos também a função fática. A função fática ela vai se preocupar com o canal, ou seja, em verificar se a mensagem, se o canal, se a comunicação ela ainda está acontecendo, se ela não foi interrompida. Então é comum nós utilizarmos a função fática para confirmar se alguém ainda está ali na linha, se está nos ouvindo, essa pessoa ainda está ali. E por fim temos a função metalinguística, que é a que nós iremos trabalhar nessa questão, que se refere ao código, ou seja, ao significado de determinado texto, de determinada informação. Então é comum nós vermos a função metalinguística nos dicionários, por exemplo. Dito isso, vamos analisar a questão número 1. Assinale a frase em que predomina a função metalinguística da linguagem. Letra A. Mentes criativas são conhecidas por resistirem a todo tipo de mau treinamento. Nesse caso, nós temos uma função predominante aqui, muito mais preocupada com referente, ou seja, né, muito mais preocupada com dados concretos, com informações, informando as características das mentes criativas, né? Então a preocupação aqui é o referente, né? A preocupação aqui são fatos, são dados concretos. Portanto, a letra A está muito mais ligada à função referencial do que à função metalinguística. Letra B. Nada revela com tanta segurança o caráter de uma pessoa como a sua voz. Também uma alternativa que traz uma informação objetiva daquela realidade, né? Então traz dados concretos, fatos. Nesse caso, está trazendo uma informação, está trazendo um dado concreto em relação a um indício sobre o caráter de uma pessoa, tá? Então a letra B, nós temos a predominância da função referencial ou função denotativa.
Letra C. Comida saudável é tudo que se come antes do término da data de validade. Percebam que, nesse caso, nós temos uma alternativa que traz um conceito. O que é comida saudável? Então, está explicando ali o que é comida saudável, dando ênfase ao código, está esclarecendo o que se entende por comida saudável. Então, nesse caso, o foco é o código, portanto, nós temos aqui a função predominante como uma função metalinguística e a C é a resposta. Letra D, a ginástica é vulgar porque faz as pessoas cheirarem mal. Percebam claramente que essa informação trata-se de uma opinião. A opinião de quem? De quem está emitindo a mensagem, do emissor. A ênfase aqui é a percepção do emissor. Portanto, nós estamos diante de uma função emotiva ou expressiva. E letra E, a caixa cerebral de um homem rotineiro é um porta-joias vazio. Perceba que a preocupação aqui é como entregar essa mensagem. Então, a mensagem, ela passa um valor aqui criativo, né? Existe aqui uma ideia de metáfora. Então, a preocupação é com o formato da mensagem. Se a preocupação é com o formato da mensagem, nós estamos diante de uma função poética. Vamos para a segunda questão desse vídeo, que diz o seguinte. Assinale a frase que não mostra marcas de linguagem informal. A linguagem informal é aquela que acontece em contextos que não precisam, né, de uma linguagem rebuscada, de uma linguagem no sentido literal, mas sim de uma linguagem no sentido conotativo, uma linguagem que contemple gírias, jargões, uma linguagem mais coloquial. Então, por exemplo, numa conversa entre amigos, é comum o uso de uma linguagem coloquial, de uma linguagem informal, diferentemente de um ambiente de trabalho, numa entrevista de emprego, em que é comum você utilizar a linguagem formal. Dito isso, vamos analisar as alternativas. Os animais pastam, a gente come. A expressão a gente é comum nós utilizarmos num ambiente informal, né, de forma informal, na oralidade. Do ponto de vista gramatical, o correto seria nós e não a gente. Mas como está sendo utilizado no sentido informal, o agente cabe perfeitamente. Portanto, a A não é a resposta. Letra B. A mesa mata mais gente do que a guerra. Aí você pode pensar que o fato de existir aqui uma figura de linguagem, porque a mesa não mata ninguém, né? A mesa não tem esse poder, a mesa é um objeto inanimado. Então, nessa oração, nós temos uma figura de linguagem. Embora exista uma figura de linguagem, não significa que necessariamente ela está sendo utilizada no sentido informal. A intenção era justamente confundir o candidato, fazer com que o fato de existir uma figura de linguagem, que é a prosopopeia ou personificação, que é você atribuir características humanas a objetos inanimados, fizesse com que o candidato acreditasse ser uma marca informal, um registro de linguagem informal, e isso não é uma marca ou registro de uma linguagem informal. Então, a letra B é a nossa resposta. Nós vamos dar prosseguimento a analisar as demais alternativas. Letra C. Tem tempo que eles não vêm aqui. O tem tempo, na verdade, faz referência a algum tempo, existe algum tempo, faz tempo, né? Então, faz referência a tempo decorrido. Está sendo utilizado na linguagem coloquial e informal, por isso que a letra C está na linguagem informal e não é a nossa resposta. D. Me disseram que a verdade apareceria. Na verdade, correto aqui seria disseram-me que a verdade apareceria, porque o correto em relação à colocação pronominal é nós termos a ênclise aqui e não a próclise. A gente nunca inicia uma oração utilizando a próclise, é sempre utilizando a ênclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo átono, ele fica após o verbo. Disseram-me e não me disseram. Então, a letra D está informal e não é a nossa resposta. E letra E, eles vieram com um disse-me disse, mas não acreditei. Esse disse-me disse, né, tem uma ideia de fofoca, né, de boato. Então, tem uma marca aqui de informalidade. Então, atenção, a letra B é a resposta porque não tem marcas de informalidade, que é o que ele pede, tá? A construção lá tá correta, gramaticalmente correta, não tem ali gíria, nada que te remeta à informalidade. Vamos para a terceira questão desse vídeo, que diz o seguinte: assinale a frase a seguir que se apresenta em ordem direta. E o que é uma construção na ordem direta?
A construção na ordem direta vai ter, primeiramente, o sujeito, que é quem pratica a ação, o verbo, o complemento relacionado a esse verbo e um adjunto que tem um valor circunstancial. Se não tiver nessa ordem, não está na ordem direta. Letra A. Deus manda comida e o diabo manda os cozinheiros. Bom, quem manda a comida? Deus. Deus é o sujeito, é quem pratica a ação. Mandar é um verbo e a comida é o complemento desse verbo, porque quem manda, manda alguma coisa, né? Nós estamos diante de um verbo transitivo direto e a comida é um objeto direto, que é um complemento não preposicionado. E aí nós temos uma segunda oração, né? Para ser oração tem que ter verbo. E o diabo manda os cozinheiros. Quem manda os cozinheiros? O diabo. Então o diabo é o sujeito, mandar é verbo, né? E o complemento são os cozinheiros. Então nós temos aqui duas orações na letra A e as duas estão na ordem direta. Nós temos primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Mas vamos seguir analisando as demais alternativas. Letra B. Todos os trabalhos comendo passam depressa. Vocês perceberam que esse comendo ele está meio que solto na oração? É porque, na verdade, nós temos uma intercalação. O termo ele está exatamente no meio. Perceba que se ele não existisse ali, nós teríamos uma ordem direta. Então, a presença dele dá essa sensação de descontinuidade, essa intercalação. Então, a letra B está errada. Letra C. Difícil coisa é entrar em discussões com a barriga vazia. Bom, na verdade, ficaria mais natural se fosse coisa difícil, certo? Mas o problema aqui, na verdade, é que difícil coisa é um complemento. Difícil coisa é um predicativo. Então, o correto seria: é difícil coisa entrar em discussões com a barriga vazia. Então, a letra C está errada porque está numa ordem inversa. Letra D. É a mente que enriquece o corpo. O correto seria a mente, que é o sujeito, enriquece, que é o verbo, o complemento seria o corpo. Então, o correto seria a mente enriquece o corpo numa ordem direta. E letra E, se os sentidos mentem, nossa razão é falsa. E aqui na ordem direta seria nossa razão é falsa se os sentidos mentem. Portanto, a resposta de fato é a letra A. Vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte. Observe o parágrafo inicial do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. A respeito desse parágrafo, é correto afirmar que se trata de um texto. Percebam que o texto ele narra acontecimentos e respeitando uma ordem cronológica, a ordem dos fatos. E além dele narrar acontecimentos, e temos aqui algumas evidências disso que nós veremos, ele também descreve algumas situações, descreve elementos, ele descreve ambientes, acontecimentos. Então, por exemplo, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Olha como é que ele está descrevendo, está dando atributos, está dando características em relação à planície. Não é qualquer planície, é uma planície de cor vermelha. Os juazeiros, eles alargavam manchas e ele coloca aqui quais são os atributos, quais são as cores dessas manchas, são verdes. Ele está descrevendo ali aquele cenário. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Olha como é que ele descreve. Os galhos, eles estavam pelados, eles não tinham nenhuma folha ali. A caatinga era o que? Era rala, não tinha folhagem. Ele está descrevendo. E além do descritivo, nós temos também o narrativo. Percebam, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. Percebam como é que está sendo contado, é um relato, está sendo contado como é que era o caminhar desses infelizes, né? Como é que foi todo desenrolado essa situação, eles repousaram, como foi esse trajeto, como é que progrediu essa viagem,
quantas horas isso durou. Então percebam que os acontecimentos, eles aparecem em ordem cronológica. Nós temos aqui evidências em relação ao espaço, né? Em relação ao tempo também, em relação aos personagens. Nós temos personagens aqui, nós temos um narrador que está contando essa situação, esses acontecimentos. Então nós temos aqui uma situação de narração, além da descrição. Então nós temos uma situação de texto narrativo com inserções descritivas. A letra A é a resposta. E vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: assinale a frase em que a classificação do vocábulo ser está correta. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Se os fatos contradizem os profetas, pior para os fatos. Esse ser seria uma conjunção comparativa? Se substituirmos esse ser por caso, percebam que faz muito sentido. Esse caso, esse ser dá uma ideia de condicional, tá? Então, pior para os fatos, apenas se os fatos contradizem os profetas. Então, a ideia aqui não é de comparação, e sim de condição. Letra B. A fé move montanhas, mas não se esqueça de ficar empurrando enquanto você reza. Esse ser seria um pronome apassivador? Vale lembrar que o ser, como partícula passivadora, o pronome apassivador é aquele em que o sujeito ele sofrerá a ação praticada pelo verbo, ou seja, é um sujeito na voz passiva, é um sujeito paciente. E tem mais uma coisa importante: o ser só será um pronome passivador, uma partícula passivadora, se o verbo for transitivo direto ou se o verbo for transitivo direto e indireto. Necessariamente tem que ser verbo transitivo direto, ou sozinho ou na forma de verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, vendem-se casas. Você consegue fazer a transposição para a voz passiva? Consegue. Casas são vendidas. Então percebam que aqui nós temos uma situação, esse ser de vendem-se, na verdade é um PA, que é uma partícula passivadora ou um pronome passivador. E como eu tinha falado, a partícula passivadora ela só acontece se o verbo ele for transitivo direto ou for bitransitivo. Então percebam que quem vende alguma coisa. Então nesse caso, vendem o quê? Casa. Então nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Por isso também nós estamos diante nesse ser de uma partícula passivadora. Se não fosse um verbo transitivo direto, se não tivesse o verbo transitivo direto, ou sozinho ou na forma bitransitiva, não seria possível ser uma partícula passivadora. Aí seria um índice de indeterminação do sujeito. No caso da oração aqui da alternativa, na verdade, esse verbo trata-se de um verbo pronominal. E fica muito claro isso porque não se esqueça de ficar empurrando enquanto você reza. Perceba que não temos aqui uma situação de verbo transitivo direto, nós temos a preposição de. Então não tem como ser uma partícula passivadora, tá? Então a letra B tá errada. Letra C. Os deuses só ajudam quem se ajuda. Seria um pronome recíproco? Na verdade, estamos diante de um pronome reflexivo, né? Ou seja, equivale a ajudar a si mesmo, a si próprio. Letra D. Vou lhe dizer um grande segredo, meu amigo. Não espere o juízo final, ele se realiza todos os dias. Seria esse ser um pronome reflexivo? Acabamos de ver a definição de um pronome reflexivo, né? O pronome reflexivo ele tem uma ideia de fazer algo para si próprio. E aqui não é o caso. Verdade, trata-se de um verbo pronominal. Para quem não sabe, tá? O verbo pronominal ele está sempre acompanhado de algum pronome. Um pronome oblíquo, como por exemplo me, te, se, nos. E letra E, que só pode ser a nossa resposta, diz o seguinte: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós que a Deus. Seria uma conjunção integrante? É importante lembrar que a conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. E nós conseguimos substituir essa conjunção integrante por isto ou isso. Vamos ver se faz sentido. Julgai isto. Faz sentido. Então, o ser é sim uma conjunção integrante. E aí, nesse caso, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque quem julga, julga alguma coisa, né? Então, aqui, essa oração tem valor de objeto direto. Então, nós temos aqui, julgai o quê? Se é justo aos olhos de Deus, obedecer mais a vós que a Deus. Então, a letra E traz, né, a classificação correta do ser, conjunção integrante, portanto, a nossa resposta.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tem playlist para a área de educação, tem playlist de simulados de diferentes bancas organizadoras de português, para você treinar bastante para o seu concurso. Tem playlist para a galera do meio ambiente, de legislação ambiental. Tem playlist de noções de administração pública com alguns vídeos, entre tantas outras. Então explore bastante e maratone para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.